Oi, galerinha! Na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos aprender como são formados os fósseis de impressão. E nós vamos também fazer algo muito especial, onde eu vou mostrar para vocês como são escavados alguns restos de animais. Nós vamos ter uma parte toda especial, então por isso hoje nós estamos preparados aqui como paleontólogos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. São aquelas pessoas que estudam sobre os animais, os restos que são encontrados, aqueles animais que morreram há muitos anos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dinossauros e sobre como são formados os fósseis de impressão, ou seja, as pegadas que são encontradas, a marca de que aquele animal esteve naquele lugar. Então, nós vamos ver mais de perto agora como acontece todo esse processo, tá bom? Antes de explicar para vocês como os fósseis eles são formados, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre a história dos dinossauros. Então, os dinossauros eles foram grandes répteis que viveram no passado. Então, nós podemos descobrir algumas coisas sobre eles estudando sobre os seus ossos. Há milhares de anos, uma enorme catástrofe atingiu toda a Terra. Então, quando isso aconteceu, os dinossauros eles morreram. Então, seus corpos foram depositados na Terra, foram sepultados rapidamente por uma imensa quantidade de sedimentos de terra. Nós temos também soterrados por rochas, né? E muita água. Então, tudo aquilo se juntou. Com o tempo, algumas partes deles se petrificaram e foram preservadas, formando os fósseis. Até hoje, esses vestígios têm sido encontrados e pesquisados por cientistas conhecidos como paleontólogos. No Brasil, a Chapada do Araripe, no Ceará, então não muito longe, né, da gente aqui, foram encontrados uma rica quantidade de fósseis de pterossauro, um réptil carnívoro que chegava a ter 5,5 metros de altura. Então imaginem, ele era bem alto. Muitos filmes tentam retratar os dinossauros. É verdade que ao estudar os fósseis, os cientistas descobrem diversas coisas interessantes sobre eles. No entanto, é possível reproduzir com certeza a aparência, o comportamento e os sons emitidos por esses animais de diferentes formas, né, como nós vemos aqui. Assim, muito daquilo que vemos nos filmes não passa de pura imaginação, porque na verdade tem algumas coisas que não podemos ter certeza de realmente como eles eram. Então agora nesse momento eu vou mostrar para vocês como acontece, como se formam os fósseis. Eu preparei para vocês aqui um fóssil de impressão que eu fiz desse dinossauro. Como será que ficou? Vamos ver aqui. Olha só, é como se a gente percebesse uma foto do dinossauro. Então, os fósseis de impressão, eles ficaram apenas o quê? A marca de que ele esteve ali. Ele não está mais ali, mas você vê como se fosse uma impressão. Olha só, é como se ele tivesse estado ali naquele local, mas quando os pesquisadores chegaram, os paleontólogos, o animal já não estaria mais ali. Ficou apenas o quê? Como se fosse uma impressão naquela rocha. Porque essa parte aqui, ela é bem dura. Então, é como se fosse um retrato, assim dizendo, para vocês entenderem. Temos também impressões de pegadas, ó. Ficou apenas a impressão. Vocês podem observar aqui
que nós temos as marcas, ó, dos pés do animal. Dá para ver direitinho, como se fosse uma fotografia. Ficou apenas a impressão de que o animal, olha só como dá para vocês perceberem direitinho, de que o animal estava ali, tá bom? Então isso é muito importante para os registros. Os fósseis petrificados, eles foram preservados, né? Uma parte do ser vivo, ou seja, está ali uma parte mostrando que realmente aquele animal esteve ali. Então essa foi a nossa explicação de hoje sobre os fósseis de impressão. O que são fósseis de impressão? O fóssil de impressão é uma marca deixada por um ser vivo. E o fóssil petrificado? É a parte de um ser vivo que foi transformada em pedra. Então, nós vamos ter uma atividade no nosso livro, na página 123, que nós vamos estar respondendo algumas perguntas referentes a esses fósseis, tá bom? Agora, nós vamos para um lugar onde eu vou mostrar para vocês como acontece a descoberta de partes do animal, tá bom? Quando os pesquisadores encontram partes verdadeiras dos animais, onde eles escavam na terra e eles conseguem encontrar partes do esqueleto daquele animal específico, tá bom? Então vocês vão vir comigo para um lugar diferente agora, onde nós vamos fazer a nossa pequena escavação. Vamos lá? Muito bem, nós chegamos aqui ao nosso sítio arqueológico da turminha do 3º ano. Vocês podem observar aqui. Onde nós vamos fazer a nossa pequena escavação para ver o que nós vamos encontrar, tá bom? Vamos lá então. Nós vamos usar um pincel, porque nesses tipos de escavações nós não podemos usar materiais grosseiros, porque senão nós acabamos deteriorando o fóssil que a gente acabou de encontrar. Então precisam ser materiais delicados. Então nós vamos começar aqui. Foi feita uma escavação já e nós descobrimos que aqui haveria algum fóssil. Vamos procurar juntos para ver o que nós encontramos. A gente vai começar a procurar. O pincel ele é bem delicado. Olha só, já conseguimos visualizar alguma coisa aqui. Vocês estão vendo? Conseguem perceber que isso aqui é um fóssil? É o osso de algum animal. Vamos continuar cavando para ver o que a gente descobre. Parece ser a parte da coluna vertebral. Quem sabe de uma ave. Olha só. Que legal! Nós conseguimos encontrar. Nem sempre os fósseis eles estão completos, porque pela quantidade de anos que eles estiveram ali, às vezes se perderam algumas partes. Mas nós estamos conseguindo encontrar aqui quase que uma parte completa de uma coluna vertebral. Lembra que nós estudamos que os animais que possuem coluna vertebral, eles são chamados de quê? De vertebrados. Então, olha, é um animal vertebrado. Então, está aqui, ó. Nós não encontramos por completo, né? Talvez tenham outras partes ainda que a gente vai depois cavar para encontrar. Mas vocês viram aqui como é que acontece, né?
a questão da escavação e como são encontrados esses fósseis. Depois que eles são encontrados, né, existe todo um cuidado, um preparo para que eles possam ser transportados para um local de estudos e posteriormente serem levados até um museu para exposição, dependendo do fóssil que é encontrado. Mas nós vamos continuar para ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. Nós temos aqui, desse outro lado, outra escavação. Vamos ver se nós conseguimos encontrar alguma coisa. Nem sempre nas escavações é possível que os arqueólogos encontrem. Às vezes são muitos anos de pesquisas, procurando para poder encontrar alguma coisa. Então, por enquanto aqui nós não temos nada. Conseguimos encontrar alguma coisa. Olha só, também é uma parte de uma coluna vertebral. Olha só. Viu? Então hoje nós conseguimos encontrar duas partes de alguns animais e vocês puderam observar como é que acontece, né? Um pequeno exemplo de como acontece as escavações para encontrar os fósseis. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o nosso sítio arqueológico da turminha do 3º ano. Olha só. Espero que vocês tenham aprendido sobre o nosso assunto de hoje. Tá bom? Tchau e até a próxima aula.